Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho. Eu sou o Arthur e o assunto de hoje é taninos. Acho que um dos termos mais ligados a vinho, quando você começa a estudar sobre eles ou vai comprar um vinho, analisar um vinho, são os taninos. E acredito que se você já ouviu falar em tanino, você já ouviu falar, por exemplo, em adstringência, que é uma palavra que é muito ligada a ele. Só que muitas vezes, mesmo esse termo tentando explicar o tanino, que já é uma palavra meio incomum, acaba tornando isso mais confuso ainda. O que seria a adstringência ou a sensação que o tanino te traz na boca? Nesse vídeo eu vou te falar um pouco a respeito do que são os taninos, o que ele causa em você para você conseguir entender melhor qual é a relação dele com o vinho e com o seu paladar, entre algumas outras curiosidades a respeito. Então vamos pro vídeo que eu vou te explicar tudo de uma maneira muito sucinta que você possa entender de uma vez por todas o que são os benditos taninos. Começando pela definição, o tanino é um polifenol. É uma cadeia carbônica, basicamente, né? Inclui vários outros elementos químicos, mas isso não é importante para você entender o que o tanino faz e qual a importância dele. Ele existe não só na uva, mas também em vários outros lugares do reino vegetal. Na uva, ele é encontrado na casca, na semente e nos engaços, né? Nos ramos, vamos dizer assim, na parte vegetal. E ela serve para proteger dos herbívoros, no caso, que são predadores naturais das plantas. É muito comum você encontrar mais tanino quando a fruta, no caso, por exemplo, da uva, ela está menos madura. Então, quando menos madura, maior a quantidade de tanino que vai ter presente ali. Agora, eu vou dar uma explicação um pouquinho mais longa, mas para você entender o porquê do tanino existir. Como eu acabei de comentar, para proteger dos herbívoros. Porém, as frutas, elas querem ser consumidas, porque dentro das frutas, na maioria dos casos no reino vegetal, existem a semente. E a semente vai ajudar a disseminar aquela espécie por vários outros lugares. Muitas vezes é feito pelo vento, e algumas vezes também é feita pelos animais. Então muitas vezes os animais comem a fruta, depois que passa pelo trato digestivo dele, a fruta acaba saindo, né, pelo outro lado. E, consequentemente, a fruta foi digerida, mas a semente, na maioria dos casos, se mantém intacta ou até mesmo precisou passar por esse trato digestivo do animal para ser ativada. Então a fruta seria uma forma de disseminar a espécie vegetal. Isso acontece, eu estou falando mais especificamente da uva, mas acontece com outras frutas também. Então o tanino, quando a uva está pouco madura, ele serve para impedir que o animal coma a fruta e a semente não vai estar num ponto que, se ela cair em algum outro local, ela vai conseguir germinar. Então, a relação tanino e maturação, ela é inversa. Quanto mais tanino, menos maduro. Mais ou menos como acontece com acidez e açúcar também. Toda fruta, quando ela começa a ficar mais madura, ela vai ter mais açúcar, menos acidez. E no caso do tanino, a fruta vai ter menos tanino, assim o animal vai sentir ela mais palatável, né? Vai ser mais fácil dele comer. Então o que eu expliquei aqui foi basicamente isso. Vai ter menos tanino conforme ela vai estar mais madura, a fruta no caso, e a semente também. Então a semente vai ter se desenvolvido fisiologicamente e vai estar num ponto correto para poder cair em algum lugar depois na terra, depois de passar no trato digestivo, né? Depois de ser comida pelo animal, vai passar pelo intestino dele, a semente a maioria das vezes passa intacta, cai no solo e daí vira uma nova planta. Por isso, menos tanino, mais palatável, mais maduro. Esse é o raciocínio mais ou menos do porquê o tanino existe. E a questão é que ele não tem que ser desagradável, mas existe um período da planta onde ele tem que ser desagradável para que não comprometa depois a disseminação da espécie. Então, uau! É incrível você pensar como o reino vegetal é tão incrível, como ele pensa em tudo. E no caso da uva, ele nunca vai deixar de existir. Até porque, além de causar essa sensação de adstringência, que não é tão palatável, que não é gostoso para os herbívoros, por exemplo, ele também confere outras propriedades muito importantes, como, por exemplo, a coloração. Ele também não faz só mal, por mais que às vezes o gosto seja ruim, ele traz muitos benefícios, que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente também no vídeo. Inclusive, no vídeo de hoje, eu tô aqui com um cafezinho. E por que um café e não um vinho? Porque o café também tem tanino. Não só o café, como eu comentei, a uva, o chá preto é uma excelente forma de você perceber taninos. Porque a maioria das pessoas fala, você quer perceber o tanino, come uma banana verde. Mas eu acho que ninguém vai querer dar uma mordida numa banana verde para perceber o que é tanino e estragar o resto da banana, enfim. Mas o chá preto, o café, o chocolate, geralmente quanto mais amargo o chocolate, maior a quantidade de tanino também que ele tem. E às vezes o pessoal acha que a amargor é tanino, e não é bem assim. O tanino, ele não é um sabor, ele não é um gosto, ele é uma sensação tátil. É basicamente uma picância. Se você parar para pensar, a pimenta, ela não tem um gosto. Ela vai te dar uma sensação de ardência. Então é uma sensação que a sua língua sente. Assim como o tanino também. Então, para você sentir como realmente é o tanino, o chá verde é um ótimo exemplo. Faz um chá verde bem forte, você toma ele, e mesmo depois que você vai tomar um líquido, ainda assim você vai sentir a tua língua seca ou áspera.
Então, ao invés de falar de astringência, que às vezes até é uma palavra que a gente não usa tanto no vocabulário, a questão do áspero ou do secor que o tanino te traz, eu acho que fica muito mais fácil você perceber isso. Assim como para perceber a acidez, às vezes eu comento, cara, toma uma limonada sem açúcar. Isso é acidez. Para você perceber tanino, um chá preto bem forte, aquilo vai te trazer essa sensação também de secura na boca. Café sem açúcar também, um café quando ele está muito forte, é atrelado, o amargor está atrelado ao tanino, mas principalmente a sensação que a tua boca fica seca, fica áspera. Um dos motivos que vinhos com muito tanino são muito bons com carnes mais gordurosas, porque enquanto pensa assim, você vai tomar o tanino e ele vai deixar tua língua como uma lixa, a gordura vai preencher essa lixa. Eu tenho um professor que costumava muito dizer que a questão de pensa que a tua língua vira uma lixa e depois você passa uma manteiga em cima dessa lixa. Então vai preencher e se torna uma sensação muito agradável na boca. Por isso essa questão da harmonização. É bem interessante essa questão de você saber o quanto tanino o teu vinho vai ter para qual comida você vai comer ou nenhuma comida. Outra coisa sobre os taninos é a questão da relação deles com o vinho para guarda do vinho. Geralmente a estrutura do vinho é formada por tanino, por acidez, por álcool, por açúcar. Todos esses são componentes para montar o corpo do vinho, vamos dizer assim, o quanto ele é mais pesado ou mais leve quando você toma um vinho. E o tanino, quanto maior a quantidade de tanino que um vinho tem, maior o potencial dele de ser guardado. Ou seja, ele vai aguentar mais anos, ele vai ajudar a envelhecer. Até porque taninos, mesmo depois que a uva é colhida, eles continuam se desenvolvendo. Então, se você tem um vinho que ele foi, por exemplo, 2020, e ele tem muito tanino, então se você provar ele em 2025, 2030, claro que você teria que ter 3 garrafas, né? E cada uma delas se provar em uma ocasião diferente, você percebe como os taninos, não só os taninos, toda a estrutura do vinho, mas principalmente os taninos vão se arredondando. Você pode pensar também, para ficar mais claro na sua mente, que os taninos são como se fossem bolas cheias de espinho. Então quando você toma, ele vai causar essa sensação tátil, né? Vai te incomodar um pouco na língua. Porém, conforme o tanino vai evoluindo, esses espinhos vão ficando menores, a ponto de chegar a ser uma bola, vamos dizer assim. E é justamente por essa bola de espinho ficar mais redondinha que falam que os taninos ficam mais redondos ou mais aveludados, né? Que vem de veludo, no caso, que é uma coisa bem mais leve. Então a evolução do vinho faz com que o tanino fique mais aveludado, mais redondo, fique menos agressivo ao paladar. Isso vai acontecer não só com a idade, mas depende também da época que você colheu a uva, vai depender também se tem a passagem por madeira. Por quê? Porque a madeira também tem tanino. Então, muitas vezes existe uma troca, a madeira pode atribuir mais tanino ao vinho, ou pode ajudar a equilibrar aquele tanino. Aí entra um outro caso, que é a oxigenação. O oxigênio faz com que o vinho evolua mais rápido. Por isso, se você tem um defeito na rolha, entra oxigênio, o vinho vai estragar mais rápido, mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando a falar da madeira com o vinho, a madeira também tem taninos, então por isso que muitas vezes vinhos não tão tânicos podem ficar mais potentes com a madeira, porém é um tanino que ele vai ser percebido, porém ele vai ser elegante, ele vai ser bom, vai ser gostoso, ele vai atribuir peso ao vinho, corpo ao vinho e complexidade. Por isso vinhos com muito tanino agradam pessoas que já costumam tomar vinho e já são mais acostumados com essa sensação em boca. Inclusive, vinhos finos, né, feitos com a uva Vitis, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, a diferença das uvas que existem para fazer vinho, diferente das uvas para consumir em fresco ou para fazer suco. Essas uvas, que são as americanas, vamos botar assim, elas têm uma quantidade bem menor de tanino. Por isso que ela é bem menos agressiva ao seu paladar. Hoje está muito comum você encontrar uva sem caroço para você comer no mercado. Mas caso você compre uma uva com caroço também, ninguém costuma, ou você come o caroço ou você joga ele fora, mas ninguém costuma morder o caroço. Se você morder o caroço dessa uva, por mais que ela não seja uma uva feita para fazer vinho, aquele caroço vai ter uma grande quantidade de tanino e aquilo vai te incomodar. É uma outra forma mais didática, eu acho, você sentir o tanino do que ter de comer uma banana verde. E é por isso também que o vinho feito com essas uvas, as uvas americanas, costuma ser menos saudável também, porque ele costuma ter uma quantidade de açúcar maior, uma quantidade de taninos menor. Então ele é menos saudável, vamos dizer assim, do que os vinhos feitos com a Vitis vinifera, que isso aqui está meio confuso para você, a espécie das uvas. Como eu comentei, tem esse outro vídeo no canal para você dar uma olhada. E a questão da saúde dos taninos é porque eles têm várias propriedades, entre elas anti-inflamatórias e antioxidantes. Eu não estou dizendo aqui para você encher a cara de vinho, porque o vinho possui álcool, e álcool é uma toxina para o nosso corpo, por isso, segundo até mesmo a OMS, de 1 a 2 taças de vinho tinto por dia
que é o recomendado para uma pessoa adulta. Então fica a dica aí, tanino faz muito bem, o álcool não faz tão bem, então o equilíbrio é a chave. E se você está aprendendo bastante coisa nesse vídeo, está achando ele didático, não esquece de deixar o curtir, de compartilhar com mais alguém que não entende o que é o tanino, que precisa entender melhor. Se você acha que a explicação está didática, manda para essa pessoa, compartilha. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos voltar pro vídeo. Outro ponto legal de comentar é que vinhos brancos costumam não ter taninos, tá? Via de regra, vinho branco não tem tanino. Pode existir, porque, como eu comentei, o tanino está atrelado à coloração do vinho. Então, quanto mais escuro o vinho, ele costuma ter mais tanino. Por exemplo, a uva Taná. Tem esse nome Taná, justamente tanino, porque é uma uva muito tânica. Tem um potencial muito grande. Tem a ver também com a questão do tempo. Se a uva tem um potencial tânico grande e na hora de produzir o seu vinho, você deixou ele muito tempo em contato com a casca para extrair todo esse tanino, ele vai ficar mais tânico. Por exemplo, você pode ter um taná com menos tanino se na hora de vinificar e produzir o vinho, você deixou pouco tempo em contato com a casca. Assim como uvas não tão tânicas podem ter um potencial de tanino um pouco mais alto se você tentou extrair ao máximo o tanino na hora de fazer o seu vinho. Via de regra, taná, muito tânico, petit verdot, muito tânico, alicante pouchet, são todas uvas que têm muito tanino. Menos tanino, que até eu recomendo para pessoas que estão começando no mundo do vinho. Pinot Noir, que é uma clássica, Gamay também é fácil de encontrar. Você pode pensar em vinhos, às vezes, por exemplo, a Malbec. Malbec costuma ter um tanino médio para alto, um corpo interessante. Porém, também é um vinho que ele é muito agradável, porque ele tem bastante fruta, ele tem um aroma gostoso, às vezes até um açúcar residual que ajuda a tomar. Então já seria uma transição. Merlot também são uvas que possuem um corpo já médio, tem uma estrutura legal, como comentei, depende de como você produza ele, e que vão te ajudar nessa transição com pouco tanino para com muito tanino. E voltando no ponto dos brancos, dificilmente ou quase nunca eles vão ter tanino ou uma representação de tanino que seja perceptível no paladar, salvo quando eles passam por barrica. Principalmente Chardonnay é uma uva que você pode passar por barrica porque ela aguenta, ela tem uma estrutura boa, porque senão a madeira mata o teu vinho. Via de regra, assim, vamos dizer, o vinho ele vai trazer muita fruta, a madeira vai trazer uma certa complexidade no sentido de aromas como baunilha, como tabaco, como, enfim, vários outros aromas que fogem um pouco da questão mais natural, fruta e floral. Se o teu vinho ele não tem uma estrutura muito forte, a madeira vai acabar se sobressaindo demais e matando ele. Se a madeira, você vai assim, deixar pouco tempo passando por um barril de madeira, ou se ele já passou por vários usos, que isso eu posso depois fazer um vídeo a respeito de barril aqui no canal, então ela vai ser bem sutil. O ideal é achar um equilíbrio, né? Depende do enólogo e o que ele está fazendo naquele vinho, qual é a intenção dele. Mas enfim, vinhos brancos podem ter um tanino bem perceptível dependendo do tempo que eles passaram por barrica, o tempo que ficou em contato com a madeira. Principalmente Chardonnay é mais fácil você encontrar isso, mas Sauvignon Blanc também passa por madeira, enfim, outras uvas também passam, mas é mais comum achar Chardonnay. Consequentemente, a madeira acaba encarecendo o uso do vinho, né, porque é um processo a mais que ele passa, mas vale muito a pena porque você agrega complexidade, às vezes até arredonda os taninos, né, como eu comentei também, ajuda com isso, fica essa ressalva. A ideia inicial desse vídeo é que ele fosse bem simples e bem curto, mas eu me empolgo bastante falando sobre isso e eu queria deixar tudo bem claro e pegar várias ressalvas, porque no mundo do vinho podem existir várias leis, mas para cada lei existem várias exceções. Então eu tentei cobrir tudo isso, todas essas informações. Se algo ficou vago ou se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou me chama no Instagram do Amado Vinho, que lá eu sempre estou respondendo o pessoal. Agradeço se você ficou até aqui, deixa o teu joinha, compartilha com alguém que precisa conhecer mais do tanino, se inscreva no canal ou confira se está inscrito para mais conhecimento sobre o mundo do vinho e até a próxima. Tchau, tchau!